Bem-vindos ao mundo sombrio da indústria cinematográfica. Todos nós amamos filmes e séries, mas você já parou para pensar o que rola nos bastidores? Essa resposta pode ser mais intrigante do que você imagina. E se eu te falasse que por muito tempo a indústria cinematográfica foi bancada e protegida pelas máfias italianas, além de extorsões de estúdio e controle dos principais sindicatos? Hoje vamos explorar o lado oculto e muitas vezes perturbador da indústria cinematográfica, desde práticas indevidas e corrupção até controle mental e manipulação social. De super-heróis a filmes de terror, a indústria cinematográfica tem algo para todos os gostos. Mas por trás de cada cena icônica há uma história que muitas vezes é desconhecida ou até mesmo escondida do público. Nesse vídeo vamos mergulhar no lado sombrio dessa indústria multibilionária e explorar alguns dos segredos mais sombrios que ela guarda. Recadinho, tem um presentão pra vocês aqui na descrição. Já pensaram em poder ver qualquer filme, série ou canal de TV do mundo sempre que precisasse? Pois é, eu criei uma lista praticamente infinita que você encontra tudo o que quiser. E batendo 1000 inscritos vou liberar o acesso pra vocês. Teu pagamento é se inscrever, não gasta tempo nem dinheiro. Então não perde tempo, clica aqui no botão vermelho, é fácil, é de graça e bom, a recompensa vocês já sabem. Fui! Algumas teorias da conspiração afirmam que a indústria cinematográfica é controlada por grupos de elite ou governos, o que pode afetar o conteúdo dos filmes e a forma como eles são distribuídos. Uma das teorias mais intrigantes é de que a máfia tem influência significativa na produção cinematográfica, controlando o dinheiro e as conexões. Alguns até acreditam que a máfia tem a capacidade de influenciar o conteúdo dos filmes ou até mesmo censurá-los. Essa influência pode ser muito sutil ou mais direta, dependendo do poder e dos interesses dos envolvidos. Filmes como O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros são conhecidos por sua representação realista do mundo do crime organizado. Mas alguns acreditam que esses filmes foram influenciados pela máfia para retratar uma imagem mais glamurosa e romantizada de suas atividades criminosas. Outra teoria interessante é que a máfia tem conexões com os estúdios de cinema e pode usar essas conexões para influenciar a escolha do elenco e do diretor, bem como a forma como o filme é distribuído. Apesar de muitas dessas teorias não serem comprovadas, elas ainda alimentam a imaginação do público e continuam a gerar debates acalorados sobre o lado sombrio da indústria cinematográfica. A indústria cinematográfica é um lugar onde a fama e a fortuna podem ser alcançadas. Mas por trás desse glamour existe um mundo escuro de exploração e abuso. A indústria do entretenimento é notória por suas histórias de assédio sexual e outras formas de abuso. Infelizmente, muitos atores e outros trabalhadores da indústria cinematográfica já foram vítimas desses abusos. Muitos desses casos passam despercebidos pelo público, mas hoje vamos expor essas verdades ocultas. Um dos mais conhecidos é o caso iCarly. A atriz Miranda Cosgrove, estrela da série iCarly, revelou em uma entrevista em 2021 que foi abusada verbalmente por um dos diretores da série quando tinha 14 anos. Ela disse que se sentiu desconfortável, mas não sabia como falar isso na época. A atriz falou sobre o incidente para incentivar outras pessoas a falarem sobre o abuso que sofreram. Além disso, Janet McCurdy, atriz que interpretou Sam Puckett em iCarly, mencionou em seu podcast que não participaria do revival da série devido a traumas na indústria do entretenimento e pressão como estrela infantil. Ela também mencionou ter sofrido abuso emocional e físico e desconforto com cenas românticas com homens mais velhos. Outro caso que chamou a atenção foi esse aqui, caso Harvey Weinstein. Harvey é um produtor de cinema americano que foi acusado de abuso sexual por várias mulheres, todas atrizes famosas de Hollywood. Ele foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual. O caso de Weinstein inspirou o movimento Me Too, que encorajou vítimas a falarem sobre o abuso sexual na indústria cinematográfica. Muitos outros casos de abuso foram expostos na indústria cinematográfica. Esses casos não apenas afetam a vida das vítimas, mas também têm um grande impacto em suas carreiras. É hora de começarmos a prestar atenção a essas histórias e apoiar aqueles que sofreram esses tipos de abuso na indústria do entretenimento.
Já exploramos muitos aspectos sombrios da indústria cinematográfica, mas agora vamos mergulhar em um assunto muito importante que tem sido objeto de muita discussão ultimamente: a censura e a influência política na indústria do entretenimento. E se eu te falasse que grande parte de sua opinião política e social foi moldada através do cinema, a censura pode ser uma ferramenta poderosa para grandes empresas de mídia que procuram proteger seus interesses e promover sua agenda. Alguns acreditam que a censura é usada para evitar críticas negativas de produtos e serviços de grandes anunciantes. Além da censura, também há suspeitas de que grandes empresas de mídia estejam envolvidas em práticas de lobby para influenciar a política e garantir a legislação favorável a seus interesses. A prática de lobby é um conjunto de atividades realizadas por pessoas ou grupos que buscam influenciar as decisões tomadas por governos ou organizações em questões de interesse público ou privado. O objetivo é persuadir os tomadores de decisão a agir de uma maneira favorável aos interesses do grupo que está fazendo o lobby. Essas atividades incluem ações como reuniões com políticos ou autoridades governamentais, fornecimento de informações técnicas e financeiras relevantes para a tomada de decisão, organização das campanhas de publicidade, financiamento de campanhas políticas e entre outras coisas. O lobby pode ser feito por empresas, organizações não governamentais, sindicatos, grupos de interesse específico e entre outros. Embora o lobby possa ser uma forma legítima da participação política e defesa de interesses, é importante observar que a prática pode ser utilizada de maneira antiética ou ilegal, como em casos de corrupção ou de influência indevida sobre políticos e autoridades. Por essa razão, muitos países possuem leis e regulamentos para regulamentar a atividade de lobby e evitar abusos. Essas práticas podem ter um impacto significativo na produção e distribuição de filmes. De fato, muitos filmes já foram censurados ou tiveram suas produções interrompidas devido às pressões políticas ou de grandes empresas. A censura e a influência política são temas muito importantes que afetam não apenas a indústria cinematográfica, mas também a sociedade como um todo. É importante que sejamos informados e conscientes dessas práticas para que possamos tomar decisões informadas como consumidores. Agora que já exploramos o lado sombrio da indústria cinematográfica, chegou a hora de falar sobre o maior mistério que ronda esse universo: a ideia de que os governos ou agências de inteligência utilizam o cinema como uma forma de propaganda e controle mental. Será que existe alguma verdade nessa teoria conspiratória? Vamos investigar. Existem teorias que certos filmes foram criados para influenciar a opinião pública, promover ideologias específicas ou até mesmo controlar a mente das pessoas. Algumas dessas teorias foram apoiadas por evidências, enquanto outras foram descartadas como mera especulação conspiratória. Vou citar 4 das mais populares para vocês. Teoria da agenda oculta. Essa teoria sugere que a indústria cinematográfica é controlada por um grupo seleto de pessoas que tem uma agenda oculta para manipular a opinião pública e moldar a cultura de acordo com seus interesses. Esses interesses podem variar desde a promoção de um determinado estilo de vida até a disseminação de uma ideologia específica. Teoria do controle mental. Essa teoria sugere que alguns filmes foram criados com a intenção de controlar as mentes dos telespectadores. Algumas pessoas acreditam que isso é feito através de técnicas subliminares, como mensagens visuais ou sonoras que são percebidas apenas no subconsciente. Teoria do condicionamento. Essa teoria é baseada na ideia de que certos filmes são usados para condicionar as pessoas a aceitar certos comportamentos ou ideias. Por exemplo, um filme pode retratar uma situação em que um personagem toma uma decisão determinada, e essa decisão é retratada como correta ou desejável. Logo, as pessoas que assistem ao filme podem ser condicionadas a acreditar que esse comportamento é de fato aceitável, ou mesmo desejável na vida real. A teoria da propaganda. Essa teoria sugere que alguns filmes são usados como ferramenta de propaganda para promover ideias políticas ou sociais específicas. Algumas pessoas acreditam que as principais empresas de produção de filmes são controladas por governos ou organizações secretas que usam esses filmes para influenciar a opinião pública. E de fato, desde a Guerra Fria até os dias atuais, existem muitas teorias conspiratórias sobre o uso do cinema como uma forma de propaganda e controle mental. Alguns acreditam que os governos e agências de inteligência utilizam os filmes para manipular as massas e promover as suas agendas.
O cinema tem o poder de entreter, informar e influenciar as pessoas, mas com esse poder vem a responsabilidade de usar a arte de forma ética e transparente. A transparência da indústria cinematográfica é crucial para garantir a liberdade de expressão e a proteção dos trabalhadores. É nossa responsabilidade como público exigir a transparência e questionar as práticas que não estejam de acordo com os nossos valores. Afinal, a verdade é a base de uma sociedade saudável e justa. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelo lado sombrio da indústria cinematográfica. Vimos como a ganância, a exploração e a manipulação estão presentes em vários aspectos dessa indústria multibilionária. Atrás de cada filme ou série que amamos há uma complexa rede de interesse e poderes em jogo. Lembre-se que como consumidores podemos fazer escolhas informadas e conscientes, apoiando aqueles que trabalham de forma ética e responsável na indústria cinematográfica. E como criadores podemos inspirar e contar histórias verdadeiras e autênticas, sem ceder à pressão de grandes estúdios. Então, da próxima vez que assistirmos a um filme ou série, lembremos que por trás das telas há uma indústria complexa e muitas vezes obscura. E talvez devamos nos perguntar o que realmente estamos apoiando quando compramos um ingresso de cinema ou assistimos um serviço de streaming. Com essa reflexão encerramos esse vídeo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo lado sombrio da indústria cinematográfica. Até o próximo vídeo.